Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Esse vídeo é para poder dar uma resposta a alguns seguidores que têm me perguntado qual que é o melhor antivírus. Eu não costumo falar sobre isso nos vídeos que eu tenho aqui de testes, eu geralmente deixo para você decidir, sacou? Eu sempre achei que não cabe a mim tentar cagar regra e dizer para as pessoas o que elas devem usar ou o que eu acho que é melhor ou pior, entendeu? Mas como tem tanta gente perguntando, eu resolvi fazer um vídeo explicando a minha visão, a minha opinião, tá? Não encare ela como a opinião de um especialista ou nem nada do tipo. É apenas a opinião do Vitor, o cara que faz uns vídeos aqui e tal. E, enfim, se liga na vinheta e a gente já vai trocar ideia sobre isso. E assim, cara, aqui no canal tem uma porrada de vídeo falando sobre antivírus. Deixa eu abrir aqui o canal para a gente dar uma olhadinha. Aqui em playlists, eu tenho a parte de segurança e informação. Cadê? Tá aqui. Veio a playlist completa. Tem até uma tier list minha sobre os melhores AVs e tal. Um ranking que eu fiz, né? Só que assim, para vocês entenderem, né? Se eu voltar aqui no canal, por exemplo, a tela inicial do meu canal. Se eu clicar em vídeos, você vai ver os vídeos mais recentes primeiro, tá? É o padrão do YouTube. Mas você pode mudar para em alta ou mais antigo primeiro. Mas vamos pensar no padrão. Mais recente primeiro, então, os mais antigos estão lá pro final, né? Estão lá para trás. Aqui na minha playlist, eu tento organizar sempre também por data de publicação. Então, em teoria, esse aqui foi o primeiro vídeo sobre esse assunto, e aí a lista vai subindo, e conforme eu vou subindo aqui a barrinha, esses são os vídeos mais recentes, né? Até que no final das contas, o último que eu publiquei foi o teste com o WebHut, que inclusive foi até um pedido do seguidor aqui do canal. Então significa o seguinte, galera, essa tier list, ela só vale até o cassete, sacou? É do cassete para trás. Então, da própria tier list para cima, eu ainda não fiz uma nova tier list, tá? Mas tranquilo, não tem grilo com relação a isso, porque eu vou comentar algumas coisinhas agora que talvez te ajudem a ter alguma decisão, ou pelo menos um pouco mais de clareza sobre esse assunto. Que é o seguinte, cara, é preciso ter em mente que você tem atualmente no mercado dois tipos de antivírus. O primeiro, que é o mais tradicional, que baseia tudo quanto é tecnologia desenvolvida para ele sobre aquela coisa básica que é uma base de assinaturas, tá? São arquivos locais, em alguns casos arquivos que ficam na nuvem, que sinceramente eu acho esse o pior que existe para você que está buscando proteção, porque se a base de vírus dele, se a base de assinatura está na nuvem, significa que se você tiver algum problema de conexão, ou se a nuvem que esse antivírus está usando, sei lá, ficar fora do ar um pouco, por um tempo, né, tu está desprotegido, entendeu? Mas enfim, vamos fingir que todos eles têm uma base local. Então você tem a tecnologia primordial, que é baseada em assinaturas, vacinas de vírus, e isso tudo local, e o antivírus tem as tecnologias para que ele consiga capturar um comportamento estranho, e isso aqui já é baseado na heurística. Então, por conta da análise heurística, o antivírus consegue, em teoria, detectar um arquivo potencialmente perigoso sendo executado. E aí, por ele ter uma base de dados, uma base de vacinas local, ou na nuvem, tanto faz. Esse barulho foi minha geladeira. Caralho. Enfim, por ele ter uma base tanto local como na nuvem, o que vai acontecer? Ele vai tentar bloquear aquela execução, pelo menos por um período ali, só para ele poder consultar nessa base se aquilo ali é um vírus, sacou? E acho que só com isso você já entende a falha nesse tipo de defesa, porque é humanamente impossível uma empresa antivírus, seja ela qual for, desenvolver vacinas para todo tipo de vírus que aparece diariamente. Não tem como. Você considere aqui uma proporção de 50 a 100 mil novos vírus aparecendo por dia. E isso considerando bem lá embaixo, tá? Então, não há meios de uma empresa ter recursos humanos suficientes para conseguir desenvolver vacinas para isso tudo. Então, os caras tentam fazer o desenvolvimento de vacinas por similaridades. Aí entra a questão de comportamento, né? A análise comportamental heurística baseada na reputação de arquivos com os conceitos de similaridade. Significa o seguinte, que determinado vírus foi lançado e foi identificado. Aí aquele antivírus, aquela galera que desenvolveu aquela vacina para aquele antivírus, eles vão desenvolver como se fosse uma vacina genérica. Então, qualquer outro vírus
que for uma variante desse que já foi identificado, se esse outro vírus tiver um comportamento similar a esse que foi identificado, o antivírus automaticamente vai classificá-lo como se fosse aquele vírus ou algo similar. Então, automaticamente, ele deve bloquear, entendeu? E te protege. Enfim, isso tudo para dizer que você tem os antivírus tradicionais, que são esses, e você tem um novo tipo de conceito para proteção de dados, que é a ideia de você negar tudo e perguntar depois. Tem um nome técnico que eu não lembro e também não importa muito, mas o lance é qualquer tipo de arquivo que aparecer na sua máquina que não esteja classificado, não importa o tipo de tecnologia que a empresa vai empregar para essa classificação. O que importa é que essa classificação seja confiável e que o antivírus ele vai pegar os arquivos que estão chegando, né, download, execução, etc., e vai verificar nessas listas que ele possui, na whitelist, né, nessas bases que ele possui internas, se aquilo ali é legítimo, se é assinado digitalmente, se tem identificação hash, identificação de fornecedor, etc. Se tem certificados e o caralho. Enfim, ele vai identificar se aquilo ali é algo legítimo. Se for, ele permite a execução. Se não for legítimo, ele já bloqueia. E aí tem o outro lado. Se ele não souber que aquilo ali é ou não é legítimo, ele ou vai bloquear, ou vai te avisar e vai perguntar para você se você quer bloquear. Esse é o segundo tipo de visão para a segurança que se tem. E que cada vez mais as empresas têm adotado essa segunda visão, porque ela tem se mostrado a com maior eficácia. E é meio óbvio o motivo dessa eficácia. É justamente o fato de que, se algo apareceu ali e é desconhecido, vai ser bloqueado automaticamente, entendeu? Ou vai ser isolado. E, cara, né? Tudo quanto é vírus não é reconhecido, sacou? Mesmo quando o vírus tenta se camuflar usando um certificado válido ou usando um instalador válido, e ele é injetado naquele arquivo que é válido, que é validado por alguma empresa, ainda assim, algo mudou naquele arquivo. Então, o comportamento desse arquivo não vai ser o mesmo, até porque esse arquivo tem um comportamento esperado, e por ele agora ter um malware injetado nele, ele vai ter algum outro comportamento além do esperado, porque é a própria ação do malware tentando rodar alguma coisa ali dentro. Então, por ter um comportamento diferente, ele já deixou de ser um arquivo conhecido. Ele passa a ser um arquivo desconhecido e potencialmente perigoso. O antivírus hoje, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear aquele comportamento e vai te avisar. Fala, Vitão, isso aqui está estranho, não reconheço. Embora seja um arquivo, sei lá, quer ver? Vamos abrir aqui um gerenciador de tarefas. Ele vira e fala assim, Vitor, esse aqui é o tal do Application Frame Host, que é do próprio Windows. Só que esse Application Frame Host está tentando fazer uma conexão via TCP/IP, os caralho a 4, com o endereço IP lá da puta que pariu, que não é da Microsoft. Tem algo estranho aqui, cara. Mas eu não sei se essa porra aqui é legítima ou não, até porque ele usa um certificado da Microsoft, então eu fiquei meio assim e tal. Então joga a bola para você, Vitão. O que você acha? Você quer executar? Aí você olha e fala, porra, é um processo do Windows, né? Assinado pela Microsoft. Só que tá tentando fazer uma conexão com uma outra porra do outro lado do mundo que não tem nada a ver com a Microsoft. Caralho, eu não sou idiota. Bloqueia essa porra. Tu vai lá, clica e manda manter bloqueado. Ou excluir aquele processo ou arquivo. Entendeu? Então acaba que esse tipo de abordagem se mostra muito mais eficaz. E aí entra o meu problema com os antivírus que se tem hoje. E aqui eu posso meio que gritar para vocês o seguinte. Quase todos que eu tentei instalar até agora usam a mesma abordagem, a clássica. Por exemplo, os últimos que eu testei, Zone Alarm, Webroot, Zemana, Cat Pulse, Kaspersky, tem o Komodo também. Komodo é a ovelha negra da brincadeira, tá? Depois eu comento sobre isso. Tem Arcabit, 360, enfim, tem E7 da Node, quer dizer, tem o Node da E7, né? Tem o K7, porra, tem o F-Security, tem o Norton, Trend, caralho a 4. Qual que é o lance? Todos eles possuem o tipo de abordagem clássica, entendeu? Por mais que essa galera aqui toda implemente soluções de tecnologias em si para poder aprimorar a forma como o antivírus detecta ameaças, seja por análise heurística mais avançada, seja por inteligência artificial aplicada para esse tipo de identificação de comportamento no caso de arquivos, né? Seja por uma base de assinatura, uma base de vacinas muito mais completa, muito mais feroz, caralho, entendeu? É da galáxia, sacou?
Não importa, cara. O que importa é o seguinte: enquanto mantiverem esse tipo de abordagem, vai sempre ter esse tipo de resultado nos testes. E quais são os resultados que eu estou falando? Simples. Por exemplo, em algum momento aqui dessa playlist, eu comecei a executar um script que um seguidor me passou, né, um colega que me passou e tal, que não é um malware, tá? Na verdade, ele é um malware, só que ele é, mas não é, né? Ele não é um malware desenvolvido para cair na internet e contaminar todo mundo. Não, mas ele é um malware desenvolvido com o propósito única e exclusivamente de mostrar para todo mundo, e principalmente para pesquisadores, né, que a maioria dos antivírus são uma bosta quando se fala em um arquivo que executa um comando padrão do Windows, mas que é extremamente perigoso. E é o que acontece em quase todos os últimos testes que eu tenho feito aqui no canal. Por mais que eu pegue lá a minha lista com 100 malwares e execute cada um deles e os antivírus fiquem lutando para ir bloqueando, para limpar tudo e o caralho, no fim dos testes eu vou lá e rodo apenas esse script. É um script de anos atrás, ou seja, é um troço velho pra cacete e a maioria falha. E falha porque tem ainda esse tipo de abordagem mais clássica. Ah, Vitor, então, que antivírus não teria essa abordagem? Então, agora eu vou entrar um segundo aspecto, que é o seguinte, a maioria desses antivírus que eu mostrei para você aqui nessa minha lista, na minha playlist de testes, né, a grande maioria já tem esse tipo de abordagem, sacou? O problema é a forma como eles estão aplicando isso, a forma como eles estão executando esse tipo de abordagem, que não está sendo legal. Um exemplo disso é o que acontece com esse vídeo aqui. Deixa eu procurar o vídeo que eu testei o i7, que o i7, o Node, né, no caso, aquele. Cara, esse aqui é considerado um dos melhores antivírus que existem, sempre foi, sempre esteve no topo dos topos, é ele e Kaspersky, ou Kaspersky, tanto faz. São esses dois caras que estão sempre no topo de qualquer teste que apareça por aí, independente, tá? Porque existe também uma questão aqui de tendência, né? E algumas empresas que fazem esse tipo de teste. Tem um vídeo aqui no canal que eu comento sobre isso e eu não vou me aprofundar agora porque não é o propósito desse vídeo, mas só para você entender. Esse teste aqui do E7 Smart Security Premium 2024 contra 100 malwares novos, e esse vídeo foi gravado e publicado no mês 4 desse ano, em abril. É um vídeo de 12 minutos e 24 segundos apenas, justamente porque ele falha. E aqui nem tinha esse script, tá? Esse script que eu comentei, o Godspeed, que é um cara que segue a gente, que tá aqui com a gente sempre no grupo do Telegram, ele mandou para mim há pouco tempo, cara. E esse vídeo aqui é bem mais antigo. Mas mesmo assim, olha o problema. Eu vou rolando aqui os testes, enfim, né? Eu faço a verificação, vou rodando tudo quanto é arquivo, vou rodando, fazendo a verificação no vírus total, para identificar o que é e o que não é malware e tal. Deixa eu ver se eu melhoro a resolução aqui para ficar mais legal. Tá, agora sim. Aí, vou fazendo tudo quanto é teste, tranquilo, E aqui, ó, cadê? Aqui, ó, é esse cara aqui. Eu joguei ele para o vírus total. Olha quantas engines indicam para mim que esse arquivo é o vírus. Sinistro, né? Aí eu vou e executo. Eu executo ele, e aí, meu irmão, fudeu. O excesso não consegue identificar, e ele começa a criar vários processos, rodando coisa na memória RAM do computador, do Windows, né? E aí, meu irmão, olha o que acontece. Ele apaga tudo, sacou? Aqui, ó, coisa que perdeu o atalho, quer dizer, que perdeu o ícone de atalho, entendeu? Deixa eu ver se eu posso mostrar mais algumas coisas. A área de trabalho, aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui era o atalho. Isso aqui era o atalho que perdeu seu ícone, porque os arquivos que compunham a origem para esse atalho foram apagados do computador. E aqui nem foi criptografado não, tá? Foi apagado mesmo. E ele, no entanto, diz para mim que eu estou protegido, entendeu? E isso aconteceu por quê? Porque é uma empresa que está usando uma daquelas abordagens mais clássicas e assim, cara, não tem problema em usar esse tipo de abordagem, só que ele possui esses mecanismos de proteção e prevenção de execução, inclusive até usando inteligência artificial, sacou? Para auxiliar na proteção. E com tudo isso, um arquivo idiota passou e deu ruim, sabe? E o mesmo vai acontecer com vários outros nessa minha lista aqui de testes. E não tem muito o que fazer, velho, entendeu? Aí, no fim das contas, você vai acabar se deparando com coisas como essa aqui. Deixa eu voltar aqui para a lista e te mostrar o que acontece quando você tem um troço velho. Tá aqui, ó. Testei o
Comodo Internet Security contra 100 malwares novos. No mesmo mês, era o mesmo pacote de malwares que eu testei com o E7, né? Só que tem um detalhe. Esse vídeo foi gravado em abril de 2024. Os malwares todos foram baixados no dia do teste. Então, dificilmente algum antivírus vai ter vacina para esses vírus. A não ser que seja aquilo que eu expliquei. É a similaridade que se tem no comportamento de um malware desses, que é novo, mas ele ainda é, mesmo sendo novo, baseado no malware antigo que já foi classificado, já foi identificado e classificado e já tem uma vacina para ele. Para esses casos, os antivírus conseguem identificar, bloquear, eliminar aquela ameaça. Tranquilo. Mas tem muitos ali que não, que são realmente novos. E quando é realmente novo, aí você vai ter análise heurística e várias outras tecnologias para tentar identificar o comportamento. Mas aí vem o problema dessa ideia mais tradicional de proteção com relação à switch de segurança. E se você não conseguir identificar o comportamento? E se esse comportamento, se esse arquivo malicioso, se esse malware, de fato consegue esconder o seu comportamento malicioso, ao ponto do seu antivírus, com tudo quanto é tecnologia que ele tem, não consegue entender e identificar aquilo. O que vai acontecer com você? Vai dar ruim, tu vai perder seus arquivos, tu vai ser infectado, entendeu? Aí vem um troço aqui que tem uma série de polêmicas em cima desse nome, que é o Comodo Internet Security e tal, né? E essa daqui é a versão de 2020. Mano, 2020, os malwares são de 2024. Em 2024, quase todos os antivírus falham em algum momento. Enfim, tá? São 100 malwares, blá, blá, blá. Aí no final do teste, eu rodo Kaspersky Virus Removal Tool. Olha o que acontece. Objetos identificados, 0. Neutralizado, 0. Quarentena, 0. O importante, objetos identificados, localizados, 0. E aqui eu estou falando também de resíduos, de arquivos temporários. Significa uma coisa muito simples, que esse antivírus controverso, que muita gente fala mal e tal, e falam mal com razão, tá? Não estou tirando a razão da galera, eu mesmo sou um que falo mal pra cacete dele, inclusive eu nem recomendo ele para qualquer um, mas esse troço, que tem uma mancha muito grande na sua reputação, no mundo inteiro, que é uma versão velha pra cacete, conseguiu me proteger literalmente dos 100 malwares. E detalhe, dos 100 malwares, se ele conseguiu identificar como malware 5 ou 10, foi muito. Todo o resto ele sequer consegue identificar, porque o antivírus dele é muito fraco, tá? Diga-se de passagem. Só que ele tem uma tecnologia de prevenção, que é o auto-deny, ele nega automaticamente, né, tudo aquilo que ele não reconhece como oficial, como legítimo, e a tecnologia que eles têm aqui é a mesma que vários outros têm, só que a implementação deles de fato funciona, sabe? Por isso que nada consegue, pelo menos até agora, né, passar por ele e contaminar a máquina. Ah, Vitor, você está falando aí do Comodo, está fazendo propaganda, blá, 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 né? Pois é. Vamos fazer o seguinte, tudo que eu tinha aqui na minha área de trabalho, eu joguei numa pasta para não ficar uma zona aqui na área de trabalho, entendeu? Porque agora eu preciso encontrar o negócio. Acho que está aqui em malwares. Ah, esse aqui é o script, ó. Tá aqui o link para poder baixar ele. E assim, cara, eu vou te mostrar aqui uma parada, pera aí. Posso fechar lá minha playlist, né? Confirmar que eu não sou robozinho. E vou baixar o arquivo. Mas eu quero te mostrar uma coisa. É o arquivo de 650 bytes. A primeira vez que esse arquivo foi visto, 28/7/2023. Tem bastante tempo, né? Enfim, é o arquivo .bat e tal. Eu quero baixar esse cara. Tá aqui, download sample. Clique em download. E eu vou salvar na minha área de trabalho. Tá salvo. Ah, Vitor, tu não vai fazer isso. Tá de sacanagem, né? Não, cara, eu vou fazer sim. Deixa eu mostrar. É o mesmo arquivo que eu executei com vários outros antivírus nesses últimos vídeos que eu tenho publicado, né? Com testes de antivírus. É esse aqui, ó. É esse arquivo .bat. Vou até mudar o nome dele. Bat Feroz. Pronto. Aí vamos lá. Antes, qualquer coisa, também não sou idiota, né? Tá aqui o meu Comodo. E deu alguma merda aqui. Ah, já sei o que é já. Pera aí. Eu tô com esse programinha aqui. Ele dá umas merdas de vez em quando. É isso. Ele deu uma zoada na interface do Comodo. Mas enfim. Eu vim aqui em configurações. Só dar uma olhada rápida, né? Aqui em contenção, autocontenção, execução virtual, opções, nível de restrição restrito, registrar, pá, beleza, não precisa mexer mais nada.
Preciso mexer mais nada não, só aquilo ali já é o suficiente. E assim, essa aqui de fato é a minha máquina de produção, tá? É o meu computador mesmo, que eu uso para trabalhar, para estudar, para gravar vídeo, para fazer a porra toda. Então, se eu rodar isso aqui e ele rodar, fudeu, perco tudo. Ah, Vitor, você é maluco, vai rodar? Então, cara, aqui tem duas situações. A primeira é a minha convicção de que o Komodo não vai me deixar na mão, embora sempre dá um frio na barriga, né? A segunda convicção é a seguinte, que se o antivírus não conseguir detectar, foda-se. Só que eu vou formatar a máquina e me viro depois. É um saco. Mas eu quero te mostrar e eu vou executar. Pronto. Qual que é o lance? Tá vendo essa janelinha aqui embaixo, o balãozinho que acabou de sumir? O Komodo isolou essa porra. E é isso aqui que causa o problema. O script rodou, ele termina de fazer as paradas, ele fala, ó, pressiona qualquer tecla para continuar, eu vou pressionar, ele vai fechar, tudo certo, né? Agora, a forma de ver se realmente ele fez o que queria fazer aqui, de me fuder, né? Seria reiniciando a máquina. Só que eu não tenho como reiniciar agora porque eu estou gravando. Então eu vou ver se pelo menos uma chave do registro foi deletada. Aí, uma chave é essa aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Regedit. Onde é que é? HQ Local Machine System Setup. HQ Local Machine System Setup. A pasta Setup está aqui com todas as chaves. Significa que esse script não conseguiu deletar essa pasta. Se ele tivesse conseguido, eu não ia conseguir mais iniciar minha máquina. E você não consegue restaurar isso aqui depois. Esse que é o problema, entendeu? Enfim, aí eu voltando aqui no Komodo, ele tem aqui, ó, aplicativos bloqueados, arquivos desconhecidos, né? Arquivo desconhecido, tá aqui o arquivo. E detalhe, eu executei um script na minha área de trabalho e o Komodo bloqueou alguma coisa na minha pasta temp. Por quê? Porque esse script ele tenta enganar o Windows para que ele possa ser executado como administrador. Até porque você só consegue mexer com o registro Windows, no caso deletar chaves ou pastas, coisas assim, se for administrador. E vai além. Tem pastas e chaves específicas do registro Windows que nem administrador local consegue deletar, somente systemadmin. E esse script pega esse tipo de atributo para si, para ele conseguir fazer os paranauê que ele quer fazer. Aí, para ele fazer isso, ele vai usar um VB script do próprio Windows, ele vai usar a plataforma de script host da Microsoft, que tem no Windows, para, a partir daquilo, gerar um script em Visual Basic Script para fazer a elevação de privilégios. É esse script que é gerado como um arquivo temporário, que vai ser executado para trazer a atribuição de systemadmin para esse script bat que eu rodei. É esse VBS que o Komodo vai bloquear. Que, na verdade, é ele que tem que ser bloqueado. Sacou? Até porque o script rodando sem ter privilégio de administrador, ele não vai conseguir deletar nada ali no meu registro, entendeu? Mas como ele tem esse mecanismo para tentar receber propriedade de sysadmin, o que não é para acontecer, porra, é perigosíssimo isso, o Komodo vai bloquear porque é um comportamento estranho. É um script que foi gerado numa pasta temporária a partir de um executável, no caso, um arquivo .bat, que não tem assinatura, que não é reconhecido, e ele está tentando executar um comportamento que é muito perigoso. O Komodo entende que esse comportamento é perigoso, bloqueia aquilo e me avisa. Sacou a parada? Esse é o motivo de eu abrir mão de qualquer outro antivírus e ficar só com o Komodo, tá? Ah, Vitor, mas o Komodo é horrível na parte de antivírus em si, para deletar malwares e tal. Sim, ele é péssimo nisso. Mas aí entra a outra questão aqui, que é uma parada mais de conhecimento técnico e de estar habituado a mexer no meu Windows, nos arquivos, nos tipos de arquivos que eu tenho aqui e tal, e nas coisas que eu acabo adotando como medidas meio que padrão, que eu faço sempre aqui no meu computador para manter tudo limpinho e tudo em dia, sabe? Aí por eu ter esses cuidados que eu confio no Komodo e não me preocupo. Mas se você virar para mim e falar, pô, Vitor, beleza, entendi por que você prefere o Komodo, tem uma porrada de vídeo aqui mostrando o porquê disso e o porquê que, de fato, o que eu estou falando, eu tenho razão no que eu estou falando. As pessoas podem não concordar, podem espernear, não importa, cara. O lance é que contra a fatos não há argumentos, sacou? Os testes provam isso. Mas o Komodo não é para qualquer um, tá? Então, vamos lá. O que muita gente acaba me perguntando é o seguinte, qual antivírus que você me recomenda? Cara, de olhos fechados, Komodo Internet Security para usuário mais avançado. De olhos fechados, Kaspersky Free para qualquer um.
que não quer ficar se preocupando muito. Pô, Vitor, mas você acabou de falar que até o Casper também em algum momento vai falhar. Sim, cara, vai. E não há nada que você possa fazer a respeito. Nem eu. Simples assim. Uma hora o Casper vai falhar. Uma hora o Norton, que aqui nos meus testes se mostrou um puta antivírus, uma hora também vai falhar. Assim como o McAfee, que também, apesar de nos meus testes ele ter mostrado ser bem pesadinho, mas ele teve um desempenho com relação à proteção excepcional. Mas uma hora ele também vai falhar. E vários outros. E aí, se você for ficar pensando assim, tu não vai usar mais computador, cara. Ou vai usar, mas não vai mais conectar à internet. Entendeu? E, velho, tu tem que trabalhar, tu tem que interagir, falar com as pessoas, tem que abrir um chat, abrir um zap, tem que abrir o Telegram e entrar no grupo do Vital para trocar uma ideia com a galera. Link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Enfim, cara, tu não tem como ficar alheio à tecnologia. Não tem como. Então, no final das contas, você vai ter que escolher um antivírus para você poder usar. E se você tá aqui no canal porque você confia no que eu tô falando, porque você acredita em mim, ou porque você é um troll e tá querendo pegar algum vacilo meu, enfim, cara, a minha recomendação vai ser sempre essa. O usuário convencional, que não está muito preocupado com as partes mais complexas do funcionamento de um antivírus e também de um malware, do comportamento de malwares, para quem é assim, que é a grande maioria, para esse tipo de perfil, bota o Kaspersky Free, que é gratuito, e fica sossegado. Tu tem uma empresa, ou você está querendo ter uma solução de segurança para a família inteira. Tem o Kasper para a família também, que é o Internet Security. Tu paga lá um valor anual e, sei lá, instala em 5, 6 dispositivos. Tá, pô, assim. Ah, Vitor, a Kasper agora deu problema com o governo americano, os caras estão banidos e agora estão dizendo que a Kasper espiona, então não confia na Kasper. Tu acredita nisso? Bom, tem todo o direito. Se for esse o caso, tu pode, sei lá, assinar um produto da Norton, que também é muito bom. Ou você pode assinar um produto da McAfee e vários outros, tirando a VG, a Vira, a Avast. Infelizmente, o S7, nesse teste que eu fiz, e todos aqueles outros que são nomes não muito convencionais, tirando eles, cara, todo o resto você vai estar bem servido para um antivírus mais ou menos tradicional. Mais ou menos por quê? Porque embora eles tragam tecnologias atuais de verificação de comportamento, de autonegação, de execução e tal, mas ainda não é o ideal, o tipo de abordagem que eles acabam implementando. Mas também, cara, a gente meio que está complicando muito a coisa, entendeu? E assim, vamos ser realistas, eu faço um vídeo aqui com 100 malwares. Eu baixo 100 malwares novos, executo um por um para fazer um teste. Velho, você não vai baixar 100 malwares. Esse é o argumento que eu escuto muito aqui. Eu concordo e discordo. Eu concordo pelo seguinte, de fato, dificilmente alguém aqui vai ficar baixando 100 malwares só de sacanagem. Agora, eu não concordo pelo seguinte, uma das premissas de um malware é que ele entre na sua máquina sem você saber. Então, a ideia é justamente o oposto disso. A ideia não é que você baixe deliberadamente, a ideia é que você baixe sem querer, ou que você execute sem querer. Seja você baixando um jogo pirata, um Windows pirata, um Office, sacou? Ou algum outro programa, ou baixando alguma coisa num torrent, um filme em um lugar que você não confia, um lugar que não é muito bonitinho, não importa. Baixa um download errado que você pode acabar infectando a sua máquina com malware sem saber, entendeu? Essa é a premissa do malware, é ele entrar de forma que ele não seja detectado, para fazer estrago. E hoje em dia, né, tem muita gente investindo muito nisso, criptografando a porra toda e te pedindo dinheiro de resgate. É o tal do ransomware, né? Então, uma hora vai dar merda, tá? Tenha em mente isso. Aí vem a parada. Aliado à questão de antivírus, tu tem que ter alguns cuidados, cara. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu mostro algumas coisas básicas sobre limpeza de arquivos, arquivos temporários, coisas assim. Mais para frente eu pretendo trazer um vídeo mostrando boas práticas com relação ao uso do seu computador para você não evitar, mas diminuir a possibilidade de, entendeu? Por conta de arquivos perigosos. Mas deixa aqui nos comentários se você gostaria de um vídeo assim, um vídeo pequenininho, rápido, ou um vídeo mais denso, com mais explicações, de repente até mostrando coisas aqui ao vivo para vocês, sacou? Deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ter sobre esse tipo de vídeo, se é que você gostaria de ter esse tipo de vídeo, tá? Se quiser, eu faço com o maior prazer. Enfim, acho que agora ficou um pouco mais claro o porquê que eu não fico recomendando os antivírus
Primeiro, pelo aquilo que eu falei lá na introdução, que realmente eu não quero cagar regra e não quero ficar falando para os outros o que eles devem ou não instalar, sacou? Não quero. Segundo, porque, porra, se eu fizer isso, e aí um de vocês vai instalar um antivírus desses, e sem querer você acaba sendo um felizardo e dá merda, tu vai me culpar. Por outro lado, se eu te recomendo usar o que eu uso, e você não souber usar e der merda, tu vai falar que a culpa é minha. Entende agora por que eu não fico falando sobre isso e dando uma opinião sobre o que você deveria usar? Enfim, mas, já que a galera tá insistindo tanto, fica assim, cara. Que é uma parada gratuita, que é comprovadamente eficaz, boa, reconhecida no mundo inteiro, tirando os Estados Unidos da jogada, que agora tem treta, né? Mas, tirando o Zewa, o mundo inteiro sempre reconheceu essa empresa como uma das, se não a melhor para soluções de segurança, que é a Casper. Então, se você está procurando uma parada confiável, estabelecida no mercado, de muitos anos, e que tem vários projetos interessantes sobre segurança, Casper Sky, e aí você pode pegar a versão gratuita, ou se você quiser pagar pelo Internet Security ou o que for. Se você não confia mais na Casper porque o americano falou para você que você não deve confiar, então, né, fica a seu critério. Mas se for esse o caso, minha recomendação seria Norton. Norton 360, porra, manda bem aço também. Se você não está muito preocupado com uma suíte que talvez possa ficar um pouquinho lenta, no meu caso ficou, mas tem seguidor que comentou aqui que não ficou com eles. Não sei, vai que contigo não fica, vai que com você roda liso e você não quer Norton porque tu tem péssimas recordações do Norton de antigamente, tu pode ir de McAfee também. Se você quiser ir um pouco além, você pode também apostar um pouquinho na Trend Micro, sacou? Ou até no i7, no Node 32, que na verdade o Node acho que nem existe mais, acho que agora é i7 Smart Security, né? E embora ele tenha falhado ali, eu até fiz um comentário alguns dias depois que a i7 tinha atualizado a sua base e que a partir daquela atualização, aquele arquivo que tinha passado não passava mais, ele era bloqueado. Então, tipo assim, passou, deu ruim, mas os caras corrigiram rápido, entendeu? Então, porra, né? Ninguém é perfeito. Essa é a realidade. Nenhum antivírus vai ser perfeito e infalível. E se alguém falar para você que isso existe, sacou? Isso não existe, tá? Óbvio. Mas a maioria está tentando buscar algo próximo dessa perfeição, embora ela não exista. Agora, mesmo nós concordamos aqui que não existe um antivírus infalível, é inegável que dessa galera toda que eu tenho testado, tem sobressaído nesse sentido. Pelo menos até agora, nada passou por ele. E tu sabe de qual que eu tô falando, e justamente é o cara que eu não vou te recomendar. Porque se der merda contigo, você vai falar que a culpa é minha. E eu não quero segurar essa peteca. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas. Se você não for inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para dar aquela moral, receber notificações, comenta aqui o que achou. E se você puder, compartilha com seus amigos, porque o canal ele tá crescendo gradativamente, mas demora pra cacete. E porra, é foda. Eu dependo de vocês para que isso aqui dê certo. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Fui!